Queria saber mais sobre essa estabilidade da gestante nos contratos determinados. Como que fica? A gestante tem estabilidade no contrato determinado ou não? Gente, tá lá na súmula 244 do TST, no inciso 3. O que que ela fala? A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. Ou seja, gente, mesmo os nossos contratos de safra, os contratos de atividade específica, todos esses contratos por prazo determinado, segundo a súmula 244 do TST, as gestantes têm sim também o direito à estabilidade, independente do conhecimento do empregador. Isso é uma coisa, gente, que geralmente o cliente, ele acha assim, não, se eu não sei, não tem problema. Se eu não sabia que ela estava grávida, se eu não tinha ciência, não tinha como ela continuar trabalhando aqui. Vamos supor que uma pessoa estava grávida quando ela estava trabalhando para você, na fazenda. Ela vai, encerra aquele contrato, acabou o prazo do contrato, você nem sabia que ela estava grávida, ela foi embora para a cidade dela, passou, ganhou neném, passou o período da licença maternidade, essa ex-funcionária entra com uma ação contra o empregador e fala, olha, eu quero o direito à indenização substitutiva de todo o período, já que passou o período da reintegração. Aí, geralmente, o que o empregador fala? Eu não sabia, não tem como essa pessoa ter continuado trabalhando para mim, eu não tinha ciência disso. Gente, a própria súmula 244 deixa claro o que que ela fala. O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade. Isso é muito importante o cliente saber disso, gente. Por quê? Se ele ficou sabendo que a funcionária está grávida, se ela já saiu da empresa, pode ser muito mais interessante para ele realmente chamar essa funcionária, comunicar imediatamente, notificar ela, chamando ela para ser reintegrada, comunicando a ela, olha, estou ciente da sua gravidez, quero fazer o comunicado para você voltar ao trabalho imediatamente, reintegrá-la ao serviço. Isso é super importante, gente, porque durante o período da licença maternidade, é o empregador que paga, mas depois ele desconta o INSS, abate no que ele tem que pagar, ele é reembolsado pelo INSS. E se ele não fizer nada disso, essa gestante pode entrar com uma ação depois e receber todo esse período como uma indenização, receber todos os salários equivalentes a esse período, se tiver passado o período da reintegração. Então tem que ter muito cuidado com isso aqui. Mas aí tem alguns pontos importantes aqui nessa estabilidade provisória de contratos determinados que tá mudando. E o que mais, gente, nessa estabilidade provisória? Lá na súmula 396 do TST, o que que eles falam, gente? Essa súmula fala justamente sobre quando a funcionária entra na justiça depois que já passou o período da reintegração. Porque o que é a estabilidade? A estabilidade garante que o funcionário não seja demitido. Então, se a gestante tem estabilidade durante toda a gestação dela, durante os 5 meses depois do parto, ela não pode ser demitida. E se ela for demitida, o que acontece? Ela tem direito de ser reintegrada, de voltar a trabalhar lá. Ela não pode ser demitida. Se vai passar 2 meses, ela foi demitida. Na prática, gente, ela foi demitida agora. Daqui 2 meses, ela fala assim, olha, eu tava grávida lá na época que eu fui demitida. O que que acontece? Você tem que reintegrar ela tem que voltar ao trabalho e ela tem direito a receber aqueles 2 meses que ela ficou sem trabalhar. É um direito da gestante, porque ela nem poderia ter saído, independente do empregador saber ou não da gravidez. E aí muita gente pergunta, tudo bem, mas e se tiver passado o período todo da estabilidade? Passou os 9 meses, passou os 5 meses do parto e ela foi e entrou com uma ação, tava, vamos supor, 22 meses depois. 22 meses, bem no final, assim, tem quase 2 anos que ela saiu da empresa e ela entrou com a ação. Já passou tudo, ela já ganhou neném, já tem muito tempo. E aí? Aí ela vai ter direito aos salários de todos aqueles 15 meses de estabilidade, todos os 14 meses, que aí no caso são os 14 meses, os 9 da gestação, se ela tiver trabalhado 6 da gestação, ficam os 3 da gestação e os outros 5, então vão ficar 8 meses que ela vai ter direito à indenização substitutiva referente àquele período da estabilidade. E isso tá na súmula 396 do TST. O que que fala lá? Concessão do salário relativo ao período da estabilidade já exaurido. Aí fala assim, exaurido o período da estabilidade, são devidos ao empregado apenas os salários do período compreendido entre a data da demissão e o final da estabilidade, não sendo assegurada a reintegração. Ou seja, o funcionário não é reintegrado porque já passou o período, só que ele tem direito a todos os salários daquele período. Então, para o empregador sai muito caro. Ninguém quer ter que indenizar um período todo de estabilidade.